Começou a gravar. Fala gurizada, tudo beleza? Hoje vou bater um papo com vocês. Novamente não vai ser em cima da motoca, mas vai ser com certeza para falar sobre motoca. E eu quero contar um pouquinho como é que em 4 anos e meio eu saí de uma CGzinha 93 para uma Indian Scout. Beleza? Vamos lá então. Então foi mais ou menos na metade de 2015 que eu tive minha primeira moto, uma Honda CG Today 1993, né? Uma motoquinha com motor 125, pra vocês terem ideia, a moto um ano mais velha do que eu sou de 94, e essa motoca aí eu troquei, acredite se quiser, por um drone. Eu tinha um drone, era péssimo piloto, só derrubava o bichinho, e acabei trocando o equipamento pela motoca com o Nando, um brother aqui da cidade. Eu não tinha nem carta de moto, não tinha nem habilitação para moto, só tinha feito de carro. Acho que eu já até contei essa história aí em algum outro vídeo, vou deixar aqui no card. E então eu peguei a motoca, fiquei alguns meses, eu acho, com ela guardada na garagem, até que eu fizesse a carta, pegasse a habilitação para motocicleta e começasse a pilotar em si, né? Então foi com essa motoquinha aí que eu aprendi a andar de moto, e foi através dela que o motociclismo entrou nas veias, fui picado. E desde a CG até a Scout, todas as minhas motos tiveram algum tipo de modificação. A CG em si, ela já era toda mexida. O pneu dianteiro era o pneu traseiro, então ele já era mais grandinho. E o pneu traseiro era pneu de trilha. Quando eu peguei, o escapamento era a ponteira virada para cima. Acho que o Nando entrava em riacho, fazia o escambau com a motoca. E quando eu peguei ela, então, eu fiz algumas modificações. Eu deixei ela mais no estilo cafezinha, Brett Style, né? Troquei a ponteira, coloquei uma ponteirinha que deixava um sonzinho bem bacana. E troquei o pneu traseiro, coloquei igual o dianteiro, era um pneu com travas, assim, então a moto ficou bem bacana. E rodei durante bom tempo com ela, praticamente um ano eu fiquei com a motoca. Aí eu usava ela direto dentro da cidade, mas o máximo que eu ia era daqui de Ponte Serrada até a Vargião, dá 15 km. Cara, era uma viagem ir com ela, porque motinho 125, antiga, não desenvolvia, então era até perigoso você rodar na rodovia com esse tipo de moto. Então, um ano depois, em junho de 2016, eu peguei uma Twister 2006, se eu não estou enganado, ou 2007. Então, uma moto 250, né? Dobrou a cilindrada. Quando eu montei nela pela primeira vez, estava acostumado com a CGzinha. Cara, foi outro universo, né? Moto muito mais forte, com mais torque, né? E consequentemente mais confortável. Então, com essa Twister eu conseguia ir mais longe com ela, mas como eu ainda estava sem experiência para pegar a estrada, eu fazia os correzinhos aqui na região, né? Fazia os pequenos passeios ali de 30, 40 km no máximo. A Twister, eu também acabei modificando ela. Então ficou, coitada, ficou feinha, cara. Vou mostrar as fotos aqui, eu tô mostrando pra vocês aqui do lado. Mas enquanto eu tinha ela, eu gostava, porque querendo ou não, eu tinha feito, né? Com o auxílio bem grande do Nando, que foi quem dava as ideias e me ajudava a executar essas maluquices aí. Então foi ele que pintou, por exemplo, o motor da moto pra mim, pintou de preto e ficou excelente. Ele que me ajudou a fazer o banco dela. Esse banco eu tenho guardado até hoje. Aí eu troquei o escapamento, foi o Vila, meu vizinho, que fez a ponteira pra mim. Eu adorava saída dupla de escapamento, né? Adoro até hoje.
Só que a Twister tinha só um pistão, né? Então era só uma saída. Tem algumas motos que a galera coloca um 2 em 1, eu coloquei um 1 em 2. Fiz na Twister, mas o ronco tava legal. Até vou deixar o videozinho que vocês ouvirem o ronco. Dá uma curtida aí. Então eu particularmente gostava. Mas olhando hoje, a moto tava meio que um Frankenstein. Ela não casava muito bem, assim, com o que eu tinha feito. Até porque eu não tinha cortado nada dela. Porque a intenção era, tipo, quando fosse vender, passar pra frente, conseguisse montar ela novamente original. E foi o que aconteceu. Em março de 2017, eu peguei a minha CB500. Então, minha terceira moto, minha terceira Honda, e pela terceira vez eu tava dobrando a cilindrada. Então, a partir de uma 125, dobrei para 250 e dobrei agora para 500 cilindradas. Era uma CB500 98 carburada. Nossa, eu adorava essa moto, cara. Era um universo totalmente diferente, né? Aquela sensação que eu tive quando eu pulei da 125 para Twister, eu tive a sensação igual ou até maior quando eu pulei da Twister para CB500. Aí eu fiquei um tempo com a moto original, mas só tinha uma ponteira aberta. E logo em seguida eu comecei a depenar a motoca. Também sem cortar nada de quadro, nada, pensando justamente na originalidade dela, para conseguir deixar ela original se um dia fosse passar para frente, vender. E cara, esse projetinho eu curti fazer, e a moto em si eu aproveitei muito ela. Então com a CB, logo no segundo, terceiro mês, eu fui com o Nando lá para a divisa da Argentina. Então foi a primeira viagem mais extensa que eu fiz. Então a gente até chegou a entrar na Argentina, dar um passeio lá na cidade da fronteira. Aí com essa moto aí, depois que eu já tinha feito as modificações nela, eu fui para a Serra do Rio do Rastro com o Alce e com o Ali, os dois de Virago, acho que é Virago, né, 250. E cara, até hoje eu acho que foi a melhor viagem que eu fiz de moto, e muito bem acompanhado com os guri. E nessa época aí, então a gente começou a sair mais. Então a gente, praticamente a cada 2, 3 finais de semana, a gente se reunia e ia para algum lugar aqui da região. Então a gente fez um monte de passeio. Felizmente naquela época eu ainda não gravava, né? E era uma moto muito, assim, pau para toda obra, porque eu saía na BR, mas ia pro interior também com ela. A gente fez algumas aventuras em estrada de terra. Aí também estou mostrando para vocês as imagens da CB500, como é que ficou, que eu achei extraordinária. E a CB foi a moto que eu mais fiquei tempo. Então eu peguei ela em 2017, março de 2017. E a minha próxima moto eu fui comprar só em abril de 2019. Fiquei quase 2 anos, na verdade, né, com a CB. Na verdade eu fiquei com a CB bem mais do que isso. Porque, deixa eu falar qual foi a próxima moto. Foi uma Triumph Street Twin, ano 2017, é uma 900 cilindradas, né? Fui em Curitiba buscar essa moto. A moto veio de São Paulo, aí o proprietário, a gente fez as negociações tudo pela internet. Eu tinha ido um tempo atrás a Curitiba e fiz um test ride em uma Triumph lá na concessionária. Então eu já conhecia a moto, já tinha pilotado e já tinha adorado. Aí o antigo proprietário foi até Curitiba e eu fui até lá também de ônibus e voltei para casa rodando. Até tenho um vídeo aqui de eu saindo lá da cidade no dia que eu comprei a moto. E enquanto eu fiquei com a Street Twin, cara, moto sensacional, fantástica mesmo. Foi a única moto que eu não fiz modificações, porque ela já estava pronta, cara, não tinha muito o que fazer nela. Aí enquanto eu tava com ela, eu tava ainda com a CB, eu não tinha vendido a CB. E a CB ficou um bom tempo guardada lá na minha garagem, eu ligava ela cada 1, 2 semanas, dava uma voltinha pela cidade. Mas a CB ficou um bom tempo, acho que ficou mais de meio ano, eu com as duas motos, até que eu fosse vender a CB, porque eu tinha o valor que eu queria na moto e eu não ia
tinha um apego sentimental, inclusive, nela. Eu tinha virado 100 mil quilômetros com aquela moto. Então, era uma história, né? Que eu já tinha construído com a moto. Então, eu não queria me desfazer dela de uma forma, assim, supérflua, né? Aí, beleza, fiquei com a Street Twin. Moto sensacional, macia, deliciosa para rodar. Aí fiz algumas viagens com ela também. Mas foi a moto que eu menos fiquei tempo. Porque eu peguei ela em abril de 2019 e em dezembro de 2019, no mesmo ano, eu troquei a Street Twin pela Indian Scout. Então, uma Street Twin 2017 por uma Indian Scout 2016, 1133 cilindradas. Para quem tem a dúvida ali, quantas cilindradas é, a gente diz que é 1200, porque eu acho que ela se enquadra na categoria de 1200, mas é uma 1133 cilindradas, só para deixar claro. E a Street Twin, a troca da Street Twin para Scout foi semelhante a quando eu comprei a Street Twin. A Scout veio de São Paulo e a transação, os trâmites foram feitos também em Curitiba. Só que dessa vez eu não fui de ônibus para lá. Dessa vez eu fui de Triumph e lá em Curitiba eu troquei a moto com esse outro brother aí. Então a gente voltou cada um para sua casa com as motos diferentes. Porque ele pegou a Bonneville na troca, né? E eu dei a diferença para ele em dinheiro e fechou. Voltei para casa com a Scout e, cara, voltando de Curitiba para Ponte Serrada com essa moto, ela tava toda original, né? A ponteira original, enfim, tinha algumas modificações já que o proprietário tinha feito, tipo farol de LED e tal. Mas principalmente a questão do ronco dela, a ponteira, ela tava com a ponteira original, que praticamente não faz barulho nenhum. Mas quando eu dava a mão assim, eu infelizmente ainda não gravava vídeos, quando eu dava a mão naquela moto, eu dava gargalhada, cara, na estrada. Tipo, eu dava risada a esmo, assim, porque que sensação extraordinária. Era uma moto totalmente diferente. Apesar da Street Twin ter um baita torque, assim, ela tem um soco extraordinário, ela não tinha muita cavalaria. Já a Scout era bruta na cavalaria e no torque. Então a Street Twin subia super bem até uns 120. Aí ela, né, ficava sereninha. E a Scout, ela é bruta do zero ao limite dela, cara. Então acho que assim foi a realização de um sonho, eu ter conseguido comprar a Scout e realizar esse sonho. Então, em 4 anos e meio, eu saí da CGzinha e fui gradativamente subindo de categoria, de cilindrada, de potência, até chegar na Scout. Eu acho que tem a galera que às vezes vem me pedir: a Scout é boa para ser uma primeira moto e tal. Assim, sinceramente, para mim ela não é boa para ser uma primeira moto, porque eu comecei com uma 125 e eu tenho certeza que eu não teria a competência de começar com uma moto maior. Hoje eu sei que eu sou muito mais experiente em cima da motocicleta, mas eu conheço muito bem o meu veículo que eu tenho e sei quais são os limites dele, principalmente sei quais são os meus limites. Então, gradativamente eu fui aprendendo. É a mesma coisa a escola. Tu não começa a escola no terceirão, né? Tu começa lá no jardim de infância. Então, pra mim, pelo menos, ocorreu dessa forma e foi bem natural. Eu parti de uma 125, guerreirinha, e chegar até uma 1200, uma 1133 cilindradas. Então, gurizada, essa é a história da minha vida em relação ao motociclismo. Quais foram as motos que eu tive e um pouquinho das histórias que eu tive com cada uma delas. Aos poucos, assim, quando eu for relembrando de outras histórias, eu venho bater papo mais com vocês aí, mas espero que seja, assim, curtindo a estrada. Beleza, gurizada? Obrigado quem assistiu até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo.
A gente se vê na estrada. Valeu!